Olá pessoal, continuamos então com a resolução de exercícios da filosofia medieval. Vamos lá. Enem 2018. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Agostinho, então, Confissões, né? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre... Bom, o que diz o texto, né, pessoal? Qual é o tema aqui do texto, né? É sobre o tempo e a eternidade. Então, quando o Agostinho fala, não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem, ele está de certa forma até debochando, né? Debochando dessas questões que estão sendo feitas pelas pessoas. Por quê? Porque a razão tem limites, né? É claro que a filosofia precisa da razão, mas vocês lembram que na patrística, né, a razão era mais limitada ainda que na escolástica. Então a razão tem limites aqui para conhecer. Ele está falando de tempo, né? Nós temos a noção de tempo, passado, presente e futuro. Nós temos essa percepção de tempo, mas Deus estaria acima disso, né? Ele estaria como fora desse nosso tempo, né? É a eternidade, sempre existiu, sempre existirá, né? Então não faz sentido essas perguntas para Santo Agostinho, certo? Bom, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre... Então, é sobre o que eles estão refletindo filosoficamente? Sobre a essência da ética cristã? Não se trata disso por quê? Porque não se fala em valores, não se fala em bem, não se fala em mal. Então não é a essência da ética cristã, né? E do livre-arbítrio ali, né? Não se trata disso. Natureza universal da tradição. Qual tradição? Né? De que tradição nós estamos falando? Ele nem toca nesse assunto. Certezas inabaláveis da experiência. Bom, discutir sobre o tempo e sobre o tempo de Deus, não é possível a gente encontrar certezas através da experiência, né? Que experiência faríamos, né? Que relação com o mundo teríamos para descobrir isso sobre Deus? É uma reflexão racional, né? A tentativa de entender o tempo eterno de Deus, e segundo Santo Agostinho, sem condições. Nós não temos essa condição. A nossa razão resolve vários problemas, mas esse em especial não. A abrangência da compreensão humana, é sobre isso a reflexão filosófica? É um caminho. Interpretações da realidade circundante, essa é muito parecida com a C, né, gente? É uma interpretação da experiência que a gente tem com a realidade que é circundante a nós. Então, também não, né? Sim, estamos referindo... esse é um exemplo de reflexão filosófica sobre a abrangência da compreensão humana, até onde podemos compreender, né? Compreendemos mais ou menos o nosso tempo, temos percepção sobre o nosso tempo. Até se tentarmos entender o tempo de maneira isolada, não conseguimos, né? Mas conseguimos, temos a percepção sobre ele, de passado, de presente, de futuro, certo? Mas sobre o tempo de Deus não, sobre a eternidade de Deus não. Então, é a D, a abrangência da compreensão humana. Certo, pessoal? Vamos para a outra. Enem PPL 2015. Se os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem,
quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Então, vamos entender, né? Se os nossos adversários, então, nos debates, né, de Agostinho, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, que é o sumo bem, né? Natureza não criada por Deus, que é o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, né? Então, ele diz, os nossos adversários estão atribuindo a Deus a autoria dos bens e dos males, né? Como pode isso se ele é fonte suprema, ele, com letra maiúscula, se refere a Deus, né? Pois sendo ele fonte suprema de bondade, como ele poderia criar o mal, né? Ou então criado aquilo que é contrário à sua natureza, o mal, porque se a fonte é suprema de bondade, ele só cria o bem. Certo? Então, isso que está dizendo o texto. Pergunta: para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Então, por que o Santo Agostinho está dizendo que não se deve atribuir a Deus a origem do mal? Porque o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Não fala isso no texto. Né? E não é isso, né, conforme a gente estudou, mas não fala isso no texto. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Essa aqui poderia dar alguma dúvida no aluno, né? Produzir alguma dúvida no aluno, porque aqui diz o mal independe de Deus, certo? E aqui está dizendo, né? De certa forma é isso. Mas aqui o que ferra essa questão é enquanto princípio ontológico do ser das coisas. O mal não é um princípio ontológico. O mal não é uma substância. O mal não é um ser. Não é um ser. Ele é ausência. Né? Ele não é substância, ele é ausência. Tem inclusive uma metáfora, né, a escuridão é a ausência da luz, como o mal é a ausência do bem. Então o mal não é um princípio ontológico, porque ele não é uma substância, ele não é um ser. Ele é a ausência do ser, que é o bem. Certo? Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. Não, o mundo é mal por natureza? A natureza? Não. É absurdo. Né? Por ser bom, Deus não pode criar o que ele é oposto, o mal. Isso. Essa resposta está aqui nesse segmento da frase aqui, ó. Ele, Deus, fonte suprema de bondade, né, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza bondosa, o mal, né? Ele nunca poderia criar algo que é inverso à sua natureza, já que a natureza dele é bondosa, como é que ele poderia criar o mal? Né? Deus se limita, e é essa, né, a D. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Não há dialética, há oposições mesmo aqui. Não tem oposições bem delimitadas, dualidades. Assim. Então, vocês sabem, né, que a responsabilidade, segundo Santo Agostinho, do mal, em relação a fazer o mal, né, é do homem. Né? A gente estudou isso em livre-arbítrio. Bom, então, por ser bom, Deus não pode criar o que ele é oposto, o mal. Então vamos para a última agora. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, Enem 2015, né? Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente. Então, tudo que tem que ter as coisas que são ordenadas para algum objetivo, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Então, um navio não chegaria ao seu destino por
por a movimentação dos ventos, se por manejo, por habilidade do piloto, não fosse dirigido ao porto. Então ele leva o barco ao porto, mesmo com as contrariedades, né, com o vento ali tentando atrapalhar isso. Isso é uma metáfora de um dirigente de um estado, né, de uma região, de um território. Ora, tem o homem um fim para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim. Né? Cada pessoa tem os seus objetivos, né? E provavelmente vai ter conflito, né, para eles alcançarem esses objetivos. O que a própria diversidade de esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim, precisa de um governante. Né? Do reino ou do governo dos homens ao rei do Chipre. No texto citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia. Ele está nos dando esse dado aqui. Né? Ele está nos mostrando esse dado. Né? Justifica a monarquia como o regime de governo capaz de refrear os movimentos religiosos contestatórios. Não. Os movimentos religiosos contestatórios não têm a ver com um dirigente, né? São debates dentro da Igreja Católica. Né? Promover a atuação da sociedade civil na vida política, não, isso está muito ligado à Renascença, né? Aos iluministas, né? Não se trata disso. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Tem possibilidades, tá? Reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística? Não. A Igreja Católica substituiu, né, as filosofias helenísticas. Né? Não há um retorno à tradição helenística. Dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. O que é isso? Né? Se a gente pensar no Papa, né, o Papa teria um poder político, né? Político no sentido fora a questão que ele é o representante de Deus na Terra, ele tem um poder político sobre o Estado. Né? Ele é um dirigente político. Né? E o poder espiritual, que é o poder como representante, como representante de Deus, né? Como o maior cargo, né? O maior cargo da Igreja Católica, né? Certo? Então, a mais coerente é unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. É o que Tomás de Aquino acreditava, né? Que o monarca, né? Sendo um poder forte e que representasse ou abençoado por Deus, né? Teria essa capacidade de unir a sociedade, tendo em vista a realização do bem comum, do bem de todos. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima.